Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal. Há um tempo já que eu não posto um vídeo de estudo, é que eu aproveito os tempos que é me dado para ler e estudar. Hoje eu quis trazer um tema muito interessante que é o Código de Ética e Conduta. Esse Código de Ética e de Conduta a gente sempre escuta falar por aí. E a gente só esbarra com esse Código de Ética e Conduta quando a gente entra numa empresa. Empresas essas de médio a grande porte que costumam tocar nesses assuntos. As empresas pequenas, não. Não, você vai fazer um acordo lá com. Eu chamo de um emprego, né, um trabalho. Então você vai lá e faz a sua entrevista, aquela coisa toda, nas empresas, volto a dizer, de médio a grande porte. Aí eles vêm nesse processo e te coloca o termo de ética e de conduta, você lê e assina no final. O que é isso? A pessoa lê, acha bonitinho, assina. Um belo dia pode ser que você venha infringir, mas você nem lembra que assinou aquilo ali. E você pode tomar uma justa causa por causa da norma de ética de conduta. Mas o que é isso? Né? Isso é uma regra que já foi debatida há muito tempo, desde a época de Sócrates, Aristóteles, Platão. Os três principais que debateram nesse assunto. Aristóteles veio mais se aprofundar no tema. Platão ficou mais no mundo das ideias. Né? No mundo das ideias, a ética e conduta ela tem que estar dentro de nós, no mundo das ideias de Platão. Aristóteles acredita que a gente tem que fazer o experimento para ver se dá certo. É a ciência exata, nós temos que tentar. Mas hoje nós já temos a regra de conduta, nós já temos como se portar, como não se corromper, não passar informações. Isso tudo está lá escrito, mas nem os políticos nos tempos atuais fazem isso. Mas isso já é desde o livro da República, de Platão, que já vem sendo debatido a vida dos políticos. E a corrupção faz parte da vida deles. Porque essa regra, essa conduta, essa ética, não é muito visto no contexto político. No Brasil, principalmente, eles não estão nem aí. Ele está no comando do país. Isso é um efeito em cascata. Né? Se está lá em cima, não estão nem aí, imagine. Aí eles vêm impor a nós que temos que ter ética e conduta. Esse é o reino da terra. Eu vim trazer uma obra que eu estou terminando de ler, do professor Vassolé, essa obra aqui. O Evangelho segundo o Talião. Talião. O Talião é aquela famosa lei, né, que fala do olho por olho, dente por dente. Mas muita gente vai estranhar. O Vassolé, o professor Vassolé, botou o Evangelho segundo Talião. Nessa parte de tradução, eu sou uma tragédia, mas é aquela lei, né? Olho por olho, dente por dente. Na nossa jornada da nossa alma, esse livro ele traz um resumo de vários contos e fábulas. Ou não. Eu nasci em 66. O professor Vassolé é um professor que é novo, eu sou mais velho que ele. Ele traz relatos de tempos agora, de 66 para cá. Tem relatos da ditadura militar, tem relatos. O tal código de conduta que a gente vai observando na nossa sociedade. Esse livro, ele traz esse contexto, né? Ele traz essa nossa postura perante a nossa convivência em sociedade. Eu achei assim espetacular. E tudo que nós vamos fazer reflete na nossa vida. Simples. Muito simples. Mas
questionamento que eu trago é: a empresa nos dá um código de conduta. Ou seja, se eu não tiver um código de conduta com os meus chefes, com os meus níveis superior, eu serei punido. E se por acaso os meus chefes e os meus superiores não tiver o código de conduta contra mim, qual é a lei que me representa em relação a chefias, em relação ao funcionário, ao peão? Todos nós sabemos que essa lei não existe. Ela só existe se caso eu venha a infringir a lei contra o Estado, contra a elite, contra tudo que se denomina um templo. Vou explicar. Quando você adentra numa casa espírita, num centro espírita, numa instituição religiosa, existe um código de conduta lá. Quem redigiu o código e a conduta é o famoso Estatuto das Casas, Estatutos Religiosos. Alguns colocam dizendo que é a Bíblia, outros colocam dizendo que são as associações. Mas se você tomar uma atitude que venha infringir o código de conduta da instituição, você é convidado a se retirar. Então, você é convidado a se retirar da instituição ao qual você tentou se vincular. Existem regras. Eu, quando eu adentrei aos estudos, somente da doutrina espírita, que é o conhecimento, esbarrei com muito, a gente chama de dogma, né? Esses dogmas religiosos. Apesar que a minha religião é umbandista, mas dentro das casas de Umbanda também existem os seus dogmas. São os pais de santo, as mães de santo, porque foram eles que compraram a instituição, foram eles que compraram a casa física. É igual o meu corpo físico, ele pertence unicamente a mim. Então eu tenho que responder em relação ao meu corpo físico, o que eu faço, o que eu posso tratar. Então existe uma lei, existe uma regra para o funcionamento do meu corpo físico. Mas uma coisa é certa, ele não funciona sem uma alma. Aí que entra a grande questão universal. Né? Deus criou a morte como um nivelador universal. Todos vão morrer. Então, por que vai morrer o corpo físico? E o mundo que a gente viveu aqui, que é uma ilusão, a gente passa para a realidade. E quando nós chegamos na realidade, nós levamos a nossa bagagem, o nosso conhecimento que foi adquirido neste planeta de provas e expiações. Aqui é uma escola. Mas como é que a gente tem que se comportar nessa escola, o planeta Terra? Uma boa pergunta. Poucas pessoas fazem essa pergunta. Voltando no nosso planeta, quando a gente está dentro de uma instituição, seja qual for, aqui me chama muita atenção nesse livro o relato daquela situação que aconteceu na faculdade. Eu não vou dar o spoiler, mas ele coloca aqui sobre a situação das vestimentas que as pessoas devem adentrar numa unidade de estudo. Eu fico assim imaginando o seguinte: já pensou se nós formos para uma instituição de ensino de biquíni ou de sunga de praia? Não está longe disso acontecer, não. Porque a nossa norma ética está cada vez mais sendo excluída dentro de nós. Então, cada vez mais a gente respeita menos a nós mesmos. E cada vez mais vamos ter problemas sérios conosco. Tem outra obra que chega no ponto onde eu estava querendo, que é esse aqui. Perfeição não, felicidade sim. Perfeição não, felicidade sim. É um relato de uma jornalista que foi fazer uma entrevista, aos seus 20 e poucos anos também, teve um ataque de riso. Isso está no YouTube, aquela coisa. Então ela explica no livro. É uma inglesa. E sabe o que me chama a atenção nesse livro? É que ela traz uma história de vida. Eu poderia estar aqui debatendo sobre livros de pessoas que já partiram desse mundo.
espíritos superiores. Mas eu não. Eu prefiro ficar preso a essas pessoas. Porque, querendo ou não querendo, são espíritos. Mas ainda estão encarnados. São espíritos em busca de soluções que qual elas mesmas entraram. E através desse relato que chega em minhas mãos, eu começo a adentrar e ler, eu fico assim, isso aconteceu comigo. Só que na época que aconteceu comigo, eu fiquei assim pensando, pô, na minha época era frescura. Hoje não. Hoje está sendo debatido. O índice é alto. Ou seja, as patologias e a psiquiatria não conseguem mais conter o avanço da insatisfação total da alma humana. Então, essas duas obras, uma traz os relatos dos poderosos, o que nós tentamos fazer, e traz os relatos das pessoas que cometeram os atos. Esse livro. Aqui está os relatos. Aqui está o maníaco do parque. Quem lembra? Então, está tudo aqui. Os relatos. Um livro de história. Claro que ele não vai botar aqui o nome das pessoas envolvidas. Seria antiético da parte dele. O professor também, até para escrever um livro hoje, é complexo. Então, ele fez um mundo. Ele criou um mundo, uma utopia, onde quem lê vai entender. Porque viu isso acontecer. E fica a grande questão, né? Como é possível isso acontecer? E esse livro é o relato da manifestação da alma no corpo. Esse livro aqui é a manifestação do relato da alma reagindo ao corpo, reagindo à sociedade, à hipocrisia. Perfeição, não. Felicidade. Então eu passei por essas fases. E eu passei por essas. Eu vi isso acontecer. Veja até os dias de hoje. Apesar de sermos um país totalmente cristão, é onde me dá muito medo, e capitalista, e liberal, cristão, capitalista, liberal e assassino. Essa é a nossa sociedade. Homicida. Essa é a nossa sociedade. Olho por olho, dente por dente. Nós vamos à igreja, vamos orar, sempre aos domingos. E quando nós chegamos lá, o que nós fazemos? Terminamos, encerramos o culto, agradecemos e chega na segunda até sábado. 6 por 1. Pau na sociedade. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso tem reflexos. Um é individual. Acontece com todo mundo. Aconteceu comigo. Que bom que alguém já começou a relatar. A psiquiatria, a neurociência resolveu colocar como a burnout, o esgotamento total. Mas espera aí, nossos ancestrais também não passavam por isso? Nossos ancestrais também não tinham grandes dificuldades de agricultura, pesca? Nossos ancestrais não tinham também... Eu não vejo relato de burnout na nossa... lá atrás, nossos ancestrais. Por que só tem agora? É porque nós agora temos uma nova era que foi encontrada, foi deixado para nós. Chegou em nós, está batendo muito forte, apesar que é desconhecido por nós, e é aquilo que eu falei desde o início. Ética e conduta. Se nós não temos a ética e nós não temos a conduta moral, isso está batendo muito em nós, mas está em nós. Está em nós. Por quê? Quando todas as explicações fracassam, ou seja, quando você pega todos os pensadores, quando você pega tudo aquilo que você lê e fracassa, a reminiscência
torna-se talvez umas poucas possibilidades que restam de compreender a fundo a questão, a reminiscência, ou seja, as nossas existências no passado. Eu posso trazer um relato de uma reminiscência minha. Eu estava com a minha primeira esposa, meu primeiro casamento, dormi ao lado dela abraçado. Sonhei. Eu estava sonhando com uma roupa listrada. Não me lembro direito, mas era uma roupa listrada, preta e branca. E eu lá, estava lá, quietinho. Pensei comigo, no sonho. No sonho. Vou ficar aqui quietinho. Assim que abrir uma brecha, eu vou sair. Quando eu já estava quase saindo, eu vejo uma arma e a pessoa atira e eu acordo ao lado da minha primeira esposa. Pois bem, passou-se muito tempo. Eu ainda estava naquela época da fase de produção, porque agora eu não estou muito na fase de produção. Meus 58 anos. Eu estou naquela fase de avaliação. Naquela época de produção, você tem muitos sonhos, mas você não consegue analisar isso. Você não tem tempo. Já está na hora de acordar, está na hora de acordar, bebi uma água, vai trabalhar, 7 horas da manhã, está na hora de produzir. Conforme o professor Clóvis coloca isso com bastante propriedade, né? Temos que ir lá fazer a colheita para entregar ao nosso patrão. A gente colhe a cenoura, entrega a ele. Colhe a cenoura, entrega a ele. Colhe a cenoura, entrega a ele. Agora, nessa fase aqui, que a produção se faz necessário, mas com dentro de uma lógica. Ainda tenho que produzir. Se eu não produzir, eu não como. Infelizmente. Mas eu tenho que produzir. Mas só que tem a reflexão. E a reflexão desse sonho me chamou muita atenção um tempo atrás, que eu estava vendo vários filmes. E um dos filmes me mostrou o campo de concentração, as pessoas vestiam aquele uniforme listrado. Isso me chamou a atenção. Mas tem um outro porém. Nos Estados Unidos, lá da América, lá o país da liberdade, da oportunidade, os bandidos, os criminosos, também usavam roupa listrada em suas cadeias. Aí eu cheguei a só ligar uma coisa com a outra. Sim, uma das minhas existências, eu estava preso. Tentei a fuga e fui sentenciado. Olho por olho, dente por dente. Mas só que existe uma outra oportunidade. Essa que foi me dada agora. Então, de repente, quando todas as explicações fracassam, a reminiscência torna-se talvez uma das poucas possibilidades que restam a compreender o fundo da questão. Quem sou eu? Tem que buscar na alma, pós-período de produção, o seu eu verdadeiro. Quem é você? Aí você vai se autoanalisando, analisando a sua própria vida. Você vai entendendo quem sou eu, o que é o amor e o que é a felicidade. Porque isso aqui que aconteceu com esse espírito que está encarnado, aconteceu com isso, aconteceu comigo e está acontecendo com um monte de gente. Por quê? Porque o burnout? São questões interessantíssimas. O que é o código de ética e conduta? Será que isso não tem nada a ver ou tem tudo a ver? No meu estudo, na minha jornada, eu digo de todo o coração, tudo a ver. Quando a pessoa chega a este nível, como eu cheguei, e muitos chegaram e conseguiu escapar, como eu também consegui escapar, mas estou na jornada como ela também está. Aí vem o que Aristóteles, Platão, Sócrates vinha debatendo. Um no mundo das ideias, o real, o
verdadeiro. E Aristóteles, dizendo que a solução tem que vir no mundo físico mesmo. A ciência exata. Aí vem a divergência entre os dois? Não. Lembramos que Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande. Que Alexandre o Grande invadiu a Macedônia. Alexandre o Grande foi quem praticamente encerra a era babilônica e dá um pontapé inicial com o novo Ocidente, Roma, o Império Romano. Então, Aristóteles diz que o nosso planeta é de experimentação. Agora, nesse meio termo que nós estamos fazendo esses experimentos, qual é o código de ética e conduta que devemos praticar? Qual? Mas antes eu vou trazer outro relato de um sonho do autor. Trouxe um livro. Incorpóreo. O que isso significa? O que aconteceu comigo? Na cama, ao lado da minha primeira ex-mulher, meu corpo ficou, eu fui. Abro a porta. Me abrem. Com o muro de seu corpo, o guardião cerra os meus olhos abertos. Minha nuca se ajoelha. Minha nuca se ajoelha. Vejo para cima. Abaixo o ouço. Eco sobre o meu corpo. Enzingo. Trouxe. Os olhos que resguardam cortam uma a uma. As moedas que já não tenho. Guarda. Guardo o meu passe. O guardião me retém ainda um momento. Punho cerrado contra minha garganta seca. As paredes começam a se mover. Ouço o ranger das engrenagens. Ainda ouço. Passa agora. Meu corpo côncavo demora a cruzar o guardião. Hirto. Minha sombra se perde. Sob o labirinto da armadura. O soslaio me custa caro. Já é o prenúncio do punho acima, o golpe esvai. Minha resistência trêmula. Passa. Agora. O guardião fecha a porta contra as minhas costas abaloadas. O silêncio de olhos abertos, o ranger do silêncio, as paredes já me tocam quando espalmo os braços. A testa e o teto, o claustro do meu corpo, a distância de um abraço, o fecho. Abro a porta. O corpo encoraçado, o guardião me retém. Com um casco em seu peito. O rosto já não vejo, a voz do guardião me vê, e me vê desde a cidade ausente. O passe. O ombro estrala, o grito que ainda me resta, os dedos caminham cego pelas masmorras do meu bolso, a senha. Conforme decora com um colarinho empapado, Deuteronômio. A voz dá um passo à frente. Não, não! Meu corpo não pode se infundir à parede. Não poderia. Trouxe. Minha última moeda, sua. Me pertence aquilo que escorre. A porta-parede me fecha. Faz muito calor no caixão vertical. Meus ossos ocos, limite do ranger das engrenagens, ainda ouço. Abre-se a portiola. Contra os meus olhos, cheiro aos pés bojudos dos guardiões. Sandálias, unhas de couro, epicentro da voz, enriche e faz tremer o claustro que me empareda meu corpo remoto. Diga! A boca ainda se abre, mas a barreira e os dentes. Diga! Ezequita, inundada, Túlia expira a palavra. Continuo. Guardião, a lâmina retrocede. O canto das engrenagens já não há asfixia. No canto do meu corpo, os olhos agora vejam mais de um palmo. Já se foi o guardião. A sola das mãos sustenta o dorso e a queda-se de pé. Dói, logo existo. Abro a porta, me abrem. Quando o muro da sua voz, o guardião abre meus olhos cerrados, encerrados, amordaçados, a voz do fundo à frente, minha superfície enriçada. Para amanhã são 100 dragmas. Gênese, agora vai e durma. Espetáculo.
Quem estiver interessado, adquira esse livro. Custo e benefício do livro foi apenas de R$ 10. Um espetáculo. Então, eu fico assim me perguntando, existe a morte? Todos, um homem encarnado, traz um relato. Uma mulher encarnada traz o seu relato. Muito parecido, porque todos vão sonhar com a sua consciência, com a nossa consciência. E como está nosso código de ética e conduta conosco mesmo. Quando eu vejo pessoas preocupadas em ter poder, dinheiro, me faz lembrar Babilônia. Babilônia também é assim. E todas as grandes nações somente seguem Babilônia. No livro da Revelação, não no livro do Apocalipse. Apocalipse é um nome tão feio, livro de revelação. E Deus, Senhor, nosso Deus, lembrou da Babilônia. A Torre de Babel. Nosso código de ética e conduta, ele aflora. E os poderosos caem, abraçado às suas joias, ao seu dinheiro, ao seu poder. A história se repete sucessivamente. Mas olha que magnífico. Olha que maravilha. Quando todas as explicações fracassam, quando você não quer, você acredita realmente que o dinheiro, o poder vai te dar a tal da felicidade, porque o dinheiro e o poder ele vai te dar a perfeição, mas não vai te dar a felicidade nem a paz. Você quer a família, você quer a riqueza, você quer um monte de coisa, mas quando, olha que interessante, mas quando todas as explicações fracassam, a reminiscência torna-se talvez uma das poucas possibilidades que restam de compreender o fundo da questão. Todos nós sonhamos, dormimos. Olha que maravilha. No final do sonho, o guardião chega para ele e fala, ele dá uma nova senha para ele, que me chamou muita atenção isso, porque ele não está acertando a senha. Então, o novo guardião, ele dá a nova senha para ele. E dá, no final da senha, diz amanhã. Aí ele dá uma sentença. Aí o guardião fala o quê? Dá uma nova senha. Diz para amanhã, 100 dracmas. A senha é Gênese. Agora vá e durma. Ele acorda lá no mundo físico. O guardião, nós estamos dormindo. Essa é a visão espiritual do guardião conosco. E, na realidade, para nós, quando a gente acorda no corpo físico, vamos dormir. Essa é a diferença. Inúmeros relatos são trazidos para nós. Mas a gente acredita nesse sonho, nesse poder. Eu quero dinheiro. Eu quero ter sem ser. Eu quero acumular. Aí o mestre, né? O mestre da paz disse, tolo! Hoje mesmo pedirei a tua alma. É aqueles acumuladores. Quantos? Mas existe a lei de justiça. Existe a lei do amor. Então, quando existe a lei da justiça e a lei do amor, você vai ter outra oportunidade. Sim, claro. Quando todas as explicações fracassam, a reminiscência torna talvez umas poucas possibilidades de compreender o fundo da questão. Você acreditou no dinheiro, você acreditou no poder, você acreditou, morreu no seu corpo físico. Aí a sua alma passa pelo processo outra vez. Aí vem o código de ética que vai ser apresentado agora para você. Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. Aqui está o código de ética.
Esse é o código de ética. O mestre chegou no sermão da montanha e nos apresentou o código de ética, de paz, de espírito. Todos ouviram. Todos foram ouvidos. Uma multidão que não se podia contar ouviu o código de ética. Então, quando todas as explicações fracassam, o mestre dos mestres, o pensador dos pensadores, o único, trouxe para nós o código de ética. Olha só que maravilha. A grande transição. Multiplica-se conferências, examina-se acordos que garantam a concórdia na escola família planetária. Sangrando, embora não encontre continente europeu suficiente recurso para adaptar-se aos impulsitivos da paz e guardando ainda a hegemonia na técnica industrial do mundo. Imprime graves perturbações ao ritmo político da comunidade internacional. Não obstante o dilúvio de sangue que lhe cobriu o solo generoso. Não é segredo o tremendo sacrifício dos orçamentos em favor dos programas remarmetistas. Existe ali multidões ameaçadas pelo inverno. Falta reservas no balanço econômico. Invoca socorro de países bem aquinhoados pela natureza, o Brasil. No entanto, os generais desenrolam mapas minuciosos e extensos sobre as vistas administradoras preocupadas nas ofensivas e na defensiva. Clarins de convocação prestam-se à chamada de jovens subalimentados que mal procedem de uma infância vazia de ideais reconstrutivos. Aí vem as guerras. E continuam as guerras em pleno século XXI. Porque o código de conduta e ética com interesse só único na economia, no poder, vai gerar muita aflição. Lembre-se, Babilônia foi a primeira a receber o código Hammurabi. Depois veio o judeu, com o seu famoso Pentateuco judaico, com a influência das leis babilônicas. O Alcorão, um livro muito parecido também com o livro, também o olho por olho, dente por dente. Mas eu encontrei passagem interessante. Se você for perdoador, Alá será perdoador contigo. Então Jesus trouxe para nós, em Mateus, o código de ética. Quando um político chegar para você e dizer vamos pegar em armas para defender a nossa sociedade, dá uma analisada. O que diz Mateus? Não precisa buscar em Emmanuel, que é uma questão religiosa, que muita gente não acredita. É necessário ver para crer. Mas até quando? Emmanuel disse uma coisa: o umbral seria aberto. O umbral hoje está vazio. Eu garanto a vocês isso. Olhando o mundo hoje, a oportunidade que está sendo dada hoje é espetacular. Eu vejo gente da Idade Média. Eu vejo gente da Idade Antiga. Eu vejo pensamento hoje que me fez crer realmente que o umbral foi aberto. Hoje as pessoas, ao desencarnar por problemas de poder, ganância, automaticamente já bate e já volta. Já volta já com a sentença. Porque quando todas as explicações fracassam, nesse tempo atual, quando todas as explicações fracassam e está fracassando, a reminiscência, a volta, torna-se talvez umas poucas possibilidades que resta para compreender o fundo da questão. O tempo está ficando curto, o cobertor está curto.
Então, se através dos relatos de pessoas como eu, como você que estiver assistindo essas pessoas, relatar o que aconteceu com elas, esse aqui, então, é um relato da nossa sociedade, Brasil. Quando eu olho Roma, quando eu olho Babilônia, quando eu olho os Estados Unidos, é uma coisa só. É uma coisa só. César, o imperador, é uma coisa só. Por isso que a reminiscência está aí. Por isso que nós ainda estamos em busca dos ídolos. Mas o maior ídolo, o maior pensador, o maior, ele deixou uma marca para nós. Está em Mateus, o Evangelho de Mateus. É o Sermão da Montanha. O livro que me dá assim, a lei é a livre razão. A lei é a livre razão da liberdade. Quando você pegar o livro de Mateus, ler o Sermão da Montanha, quando você pegar detalhes do Sermão da Montanha, ele questiona: que fazeis de extraordinário? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o trem-bala, eu fiz. Isso não tem nada de extraordinário. Aí eu ganhei muito dinheiro, eu tenho poder. Não, não tem nada de extraordinário. Jesus continua. Dá ao que te pede. Não dê as costas ao que deseja. Toma-te um empréstimo. Esse momento que eu estou vivendo, que é emprestado, eu estou tendo a oportunidade de entender o que é perfeição. Não é a perfeição do mundo físico ao qual eu acabei de relatar. Estamos dormindo. Quando vamos acordar? É isso aí. Muita paz. Vamos aí. Obrigado.